Senhor Jesus, nesta manhã. Você pode fazer mais forte, mais forte. Você está no segundo dia deste jejum. Levante a sua voz e glorifique ao Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. A razão de estarmos reunidos aqui nesta manhã, a razão de estarmos aqui para glorificar o seu nome. Alguns vieram cansados, sem força, mas viemos porque cremos que Ele é o Deus que nos deu a noite e ainda assim nos deu o dia para glorificarmos ao seu nome. Alguém glorifica bem forte ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu disse, alguém glorifica bem forte ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Repito pela terceira vez, alguém glorifica com toda a energia ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele seja toda a honra para sempre. Amém. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está feliz nesta manhã? Diz amém. Você está feliz nesse segundo dia? Diz amém. Eu estou alegre, a minha alma canta, o meu espírito salta, porque estamos no segundo dia da Operação Daniel. E eu já vivo respostas neste segundo dia. Quantos já estão a viver respostas aqui? Oh, aleluia! Deus seja engrandecido. E fui comissionado pelo nosso pai, pastor Ismael, para ser o responsável pelo manjar desta manhã. A responsabilidade é grande, o ombro pesa. Mas eu disse ao pai, sobre a sua palavra nós vamos. Quero celebrar a Deus pela vida do nosso pai, pastor Ismael Pinheiro Sebastião, um homem, um grande gigante de Deus para esta nação. Isso, celebra Deus pela vida do nosso pai. Toda vez que você puder, em suas orações particulares, não cesse de orar por este grande homem. Amém? Graças a Deus. Celebrar a Deus também pela vida, pela sua vida, claro, você que está aqui, que veio adorar a Deus, Deus possa lhe abençoar poderosamente. Amém? Ao corpo ministerial, representado aqui pelo evangelista Leonardo Cangon, a nossa mamã Liz, a matriarca. Muito obrigado, mamãe. Isso. A todas as diaconisas, muito obrigado. Isso. Agora sim, você quer ouvir a palavra de Deus, diz amém. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Vamos começar do versículo de número 1 até o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 10. Você achou? Diga amém. Está escrito: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estás firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que eu vos preguei e não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo às Escrituras, e foi sepultado, e que Ele também ressuscitou ao terceiro dia, de acordo às Escrituras, e que Ele foi visto por Cefas e também pelos 11, e após isso Ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece vivo até hoje, e alguns já dormem. Após isto, Ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último, Ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos,
não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça me foi concedida a mim, não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não foi eu, mas a graça de Deus que está em mim. Palavra do Senhor. Deixa eu repetir assim o tema consigo, só para você pegar o tema. O tema é um bocadinho codificado, mas você vai compreender ao decorrer da mensagem. Diga comigo: falha o caminho de menor resistência. Mais uma vez para ficar bonito: falha o caminho de menor resistência. Vamos orar. Bendito Deus, fale uma palavra para nós. Este momento nós disponibilizamos a Ti. Oramos, ó Deus, para que enquanto a Sua palavra for ministrada, o Senhor possa curar, restaurar, fortalecer e libertar. Oramos, ó Deus, para que essa estrutura física não suporta o poder da Sua palavra, mas que vidas sejam tomadas, transformadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Fale, ó Deus, e não te cales, pois teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Tem bondade de tomar o teu assento. Aleluia. Me empresta a sua atenção para você compreender a nota introdutória. Nós estamos debaixo de um tema, tal como eu disse, já codificado, mas que ao longo do percurso você vai compreender a lógica e o destino que o Senhor tem para nós nesta manhã acerca deste tema. Falha o caminho de menor resistência. Quando nós olhamos dentro daquilo que é a ciência e os estudos acadêmicos para menor resistência ou caminho de menor resistência, nós encontramos vários fundamentos, vários ensinos, vários tratados que falaram acerca deste conceito, desta realidade, caminho de menor resistência. Tanto é que um homem de nome Robert Fitts, isto em 1984, ele vai fazer uma publicação onde vai apresentar fundamentos necessários que defendiam este conceito que aqui eu apresentei, que é o conceito do caminho de menor resistência. Conceito este que não teve origem, na verdade, em 1984, teve origem a tempos antigos, mas foi em 1984 que ele deu vida a este conceito e ganhou então notoriedade no seu tempo. Esta publicação, ela foi tão forte, impactou uma década, não só uma década, teve uma grande influência sensivelmente durante 30 anos e ganhou vários best-sellers em função desta publicação, que começou a ganhar notoriedade em todos os aspectos da vida humana. Essa teoria da menor resistência, ela apresenta 2 pontos cruciais ou fundamentais. Na verdade, são vários pontos que defendem essa teoria, mas existem 2 pontos necessários que acabam dando estrutura, fundamento suficiente para a aprovação e a aceitação desta teoria. O primeiro fundamento que esta teoria apresenta é o fundamento da estrutura subjacente da vida. Ou seja, esta teoria diz que a vida, ela existe, claro, através daquilo que a ciência defende como o Big Bang, a grande explosão. Partículas tectônicas se desligaram, os átomos colidiram, uma grande explosão aconteceu e aí veio a existência da humanidade. A teoria de menor resistência, ela diz no seu primeiro ponto que tudo que existe
é fruto de uma estrutura. Ou seja, existe uma estrutura que determinou a existência de todas as coisas. Se não fosse a existência dessa estrutura, nada do que existe existiria. Tudo o que existe é fruto, a origem a uma determinada estrutura. Dentro da cientificidade, eles acreditam que essa estrutura é senão as energias atômicas que circulam dentro da humanidade. Eles acreditam que estas energias são os poderes que governam e conduzem a humanidade. Aquilo que nós dentro da religião vamos chamar de Deus, eles vão chamar de a estrutura que conduz a humanidade. A segunda teoria que esta lei, que é a lei do caminho de menor resistência apresenta, é a lei que diz que todas as ações humanas são governadas e dirigidas por meio dessa estrutura. Ou seja, tudo que o homem faz, tudo que o homem pensa, aonde o homem chega, aonde ou o que o homem alcança, é fruto a essa estrutura. Essa estrutura que eles consideram como a energia universal, aquilo que governa o mundo, eles dizem que esta estrutura é a responsável por ditar cada destino, cada processo, cada progresso. Esta ideia deles acaba retirando o entendimento de que você chegou no lugar que você chegou fruto das suas escolhas. Você não chegou aonde chegaste por causa das suas escolhas. Você chegou aonde você chegou porque a estrutura já determinou desde o início que você chegaria neste lugar. Você está hoje na igreja não porque você decidiu vir para a igreja no dia de terça-feira. Você está na igreja porque essa estrutura desde o início já havia determinado que numa terça-feira do ano de 2024, em abril, no dia 16, você estaria na igreja. Porém, essa ideologia que esta lei do caminho de menor resistência foi apresentando, ele foi aceito durante muito tempo. Por quê? Porque eles não só apresentou teorias, como também apresentou exemplos, e exemplos que se encaixavam. Por exemplo, eles apresentam o exemplo dos rios, as águas dos rios. Eles percorrem em um único caminho. Este caminho que as águas dos rios aceitam ou desejam ou preferem percorrer é um caminho de menor resistência. Por que é um caminho de menor resistência? Porque é um caminho que o rio não precisa escolher, é um caminho já feito para ele percorrer. Nós podemos recorrer para um outro exemplo. Eu estou com o microfone na mão e a minha voz sai em todas as colunas da nossa igreja. Por quê? Porque existem alguns fios invisíveis, frutos, alguns satélites que permitem ou facilitam a comunicação, e a voz que eu transmito ao microfone sai pelas colunas, facilitando a nossa comunicação. Vamos olhar, por exemplo, para o comboio. O comboio, ele é diferente de um automóvel. Por quê? Porque o automóvel, ele é dirigido pelo condutor. É o condutor que vai fazer a curva. É o condutor que vai determinar quando é que eu vou ir para a direita. É o condutor que vai determinar quando eu tenho que ir para a esquerda. Já o comboio, ele opta pelo caminho da menor resistência. Não precisa de nenhuma programação do condutor necessária. O comboio só precisa seguir o caminho já posto para chegar ao seu destino. O caminho da menor resistência defende exatamente esta realidade. Ele diz que você não precisa empregar nenhum esforço para chegar aonde tens que chegar.
Se as estruturas, que são as energias consideradas por eles, determinaram que você tem que chegar a algum determinado lugar, você não precisa mover nenhum dedo para chegar neste determinado lugar. Você não precisa exercer nenhuma força para chegar neste determinado lugar. Por quê? Porque o caminho da menor resistência vai lhe facilitar para chegar no lugar que desde o início foi determinado para você chegar. O que você precisa fazer é apenas estar sentado esperando o destino acontecer, porque tudo que acontece na sua vida é fruto, o caminho da menor resistência. Deixa eu me fazer entender. Eu estou aqui nesse altar pregando hoje, não porque teve algum esforço da minha parte. Eu estou neste altar pregando porque o caminho da menor resistência soprou na minha vida e me colocou aqui neste altar para pregar. Este caminho da menor resistência, ele não acredita em acasos, nem sequer acredita em esforços empregados por mão de homens. Este caminho de menor resistência acredita que, independente das suas escolhas, você vai chegar aonde foi estabelecido desde o princípio. Não importa o que você escolheu, anulando inclusive a lei do livre-arbítrio. Porque este caminho da menor resistência, ele diz que independentemente do que você escolher, você terá o destino que desde o início o caminho da menor resistência declarou que você terá. Aparentemente é um discurso lindo e bonito. Aparentemente é um discurso de ser aplaudido e celebrado. Por quê? Porque eu não preciso mover nenhum dedo para chegar aonde tenho que chegar. Eu só preciso aguardar as leis naturais que me vão levar e me vão carregar aonde eu tenho que chegar. Porém, este caminho da menor resistência acaba roubando de nós aquilo que nos foi dado pelo Espírito. Lembra quando Paulo disse em Efésios, ele disse: por esta causa me coloco de joelhos, para que o nosso Senhor Jesus vos fortaleça o espírito interior. Quando Paulo fala acerca do espírito interior, a ideologia do Paulo é nos ensinar que Deus tem interesse em fortalecer o nosso espírito. Por que Deus tem interesse em fortalecer o nosso espírito? Porque o campo de atuação onde nós estamos exige uma certa força e resistência. Já o caminho de menor resistência, ele nos oferece a ideologia de que eu não preciso de força nenhuma para alcançar os meus objetivos. Vamos aqui tentar compreender, irmão Domingos Tomás, o que é o caminho da menor resistência. O caminho da menor resistência é o caminho da facilidade. O que é o caminho da menor resistência? O caminho da menor resistência é o caminho mais fácil. E o tema deste dia, desta hora, deste período é falha, o caminho da menor resistência, levando-nos à compreensão que toda vez que eu precisar falhar, eu só preciso recorrer aos caminhos mais fáceis. Os caminhos fáceis são os caminhos da falha. Os caminhos que não me oferecem nenhum trabalho nenhum são os caminhos que vão me levar para a falha e a derrota. Vamos olhar para a Bíblia Sagrada para compreendermos este contexto. Gênesis capítulo de número 13. Tenha paciência, vamos devagar para compreendermos esta temática desta manhã. Aliás, o pai disse que vamos ser didáticos, né? Então vamos lá ser didáticos. Gênesis capítulo de número 13, versículo 1 até o versículo 18. E Abraão saiu do Egito para o sul, ele, a sua esposa e tudo quanto ele tinha, e Ló ia com ele. Abraão era rico em gado, em prata e em ouro, e em toda
a sua terra. Versículo de número 4: até o lugar do altar que ele fizera ali no início, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos, gados e tenda, e a terra não foi capaz de comportá-los ou suportá-lo, porque eles não podiam mais habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar no mesmo lugar. Houve, porém, contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Versículo de número 10: e Ló levantou os olhos para a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrava em Zoar. Olhe para mim para compreender. O que você tem aqui? A Bíblia diz que Deus disse para Abraão, ou melhor, Abraão sai, começa a crescer, ele e o seu sobrinho chamado Ló. O crescimento dos dois era tamanho, era grande. Tanto é que a Bíblia diz que começou a ter conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque os pastores de Ló cresciam e os pastores de Abraão também cresciam, e o crescimento era tanto que já não dava para conviverem no mesmo lugar, de tal maneira que Abraão olhou para Ló e Abraão disse: já não dá para estarmos no mesmo lugar, então escolha o teu caminho que eu vou escolher o lado oposto. A Bíblia Sagrada diz que quando Ló olhou para todas as imediações, Ló vai se deixar levar pelo caminho da menor resistência, o caminho da facilidade. Ele vai olhar para Sodoma e Gomorra, vai ver a beleza de Sodoma e Gomorra, e dentro da sua consciência se eu ir para esta localidade onde já tem infraestruturas, se eu ir para essa localidade onde já tem prédios, onde já tem habitantes, eu não terei muito trabalho, eu terei facilidade. Por quê? Porque a terra já vai me favorecer. Eu terei facilidade. Por quê? Porque já é uma região desenvolvida. Eu terei facilidade. Por quê? Porque não terei que empregar muitos esforços, porque a terra já me vai favorecer. Então Ló olha para Sodoma e Gomorra e ele diz para Abraão: eu vou para este local, porque para aqui eu não precisarei trabalhar muito, eu tenho tudo facilitado, o caminho da menor resistência. A Bíblia Sagrada diz que quando Ló vai para aquela terra, não demora muito tempo, a terra vai ser destruída. Não só a terra vai ser destruída, como a mulher de Ló também vai se transformar em estátua de sal. Não só a mulher de Ló vai se transformar em estátua de sal, como também as filhas de Ló vão cometer incesto, vão embebedar o próprio Ló, vão se envolver com o próprio pai para preservarem a descendência. O que você tem aqui? Um homem que teve a sua escolha pela facilidade e viu o seu destino destruído. Ele percorreu o caminho da facilidade, ele percorreu o caminho da menor resistência, e como percorreu o caminho da menor resistência, ele viu o seu propósito destruído, a sua riqueza destruída, a sua mulher destruída e toda a sua família também destruída. Agora vamos olhar aqui para Abraão, que não optou pelo caminho da menor resistência, pelo contrário, optou pelo caminho da dificuldade. Quando Ló escolheu o caminho da menor resistência, que era o caminho da facilidade, Abraão disse: ok, eu vou escolher o caminho mais difícil, ali onde tem capins, não tem habitantes nenhum, eu vou para este lugar, que é o lugar da pior resistência. Eu terei que empregar mais esforços, eu tenho que cultivar, tenho que capinar, não tem facilidades, mas eu vou para este caminho. Nada me favorece, mas eu vou para este caminho. A terra não está desenvolvida, mas eu vou para este caminho. Não
tem habitantes que vão me facilitar o trajeto, mas eu vou para este caminho. Quando você olha para este contexto, você percebe que aquele que escolheu o caminho da menor resistência fracassou e perdeu tudo. Aquele que escolheu o caminho da facilidade não concretizou o propósito de Deus para a sua vida. Mas aquele que optou pelo caminho difícil, o caminho que aparentemente não lhe ofereceria nada, o caminho que aparentemente não tinha nada para lhe oferecer, ele foi pai de multidões. E nós estamos aqui hoje porque teve um Abraão que decidiu escolher o caminho da dificuldade e da resistência. O caminho de menor resistência, ele parece ser lindo no princípio, mas o seu término é de fracasso. Caminhos de facilidades te levam à falha e à destruição. Por isso é que o tema é falha, o caminho de menor resistência. Porque toda vez que você quer tropeçar, falhar, errar no propósito, basta seguir o caminho da facilidade. Eu poderia ainda olhar para Mateus capítulo de número 25. Tem paciência, vamos lá. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 25, versículo de número 14. Porque o reino de Deus é como um homem que, ao viajar para a terra distante, chamou os seus próprios servos, entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, cada um segundo a sua capacidade e habilidade. E em seguida ele foi viajar. Então, o que recebera 5 talentos foi, negociou com eles e fez outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, cavou e escondeu por baixo da terra. O que você tem aqui? Jesus está a contar uma parábola que mostra a história de um homem que decidiu optar pelo caminho da menor resistência. O Senhor disse: eu vou viajar, mas antes de eu viajar, eu preciso entregar algumas responsabilidades para vocês. A você eu vou dar 5 talentos, a você eu vou dar 2 talentos, a você eu vou dar 1 talento. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor não deu os talentos em função da preferência. Não deu 5 a 1, porque o que tinha 5 era preferível do que não tinha 5. A Bíblia diz que ele deu talentos em função da capacidade de cada um. Você tem capacidade para suportar 5, então eu vou te dar 5. Você tem capacidade para suportar 2, então eu vou te dar 2. Você tem capacidade para suportar 1, então eu vou te dar 1. O texto não nos diz que o Senhor mandou multiplicar os talentos. O Senhor apenas entregou os talentos e foi embora. Ele disse: eu vou fazer uma grande viagem, então peguem os talentos. O que recebeu 5 compreendeu que o que está na minha mão é grande responsabilidade. E eu não posso, quando o meu Senhor chegar, lhe apresentar apenas o que Ele me deu. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou recorrer a um caminho difícil para multiplicar o que o Senhor me deu, para apresentar no final das contas. Ele trabalhou, multiplicou os talentos e conseguiu 5 a mais. O que tinha 2 decidiu correr o mesmo caminho. Porém, o que tinha 1 talento decidiu correr o caminho da menor resistência. Decidiu correr o caminho da facilidade. Já que eu tenho 1 talento, para que eu não perca o talento que eu tenho, eu vou cavar, vou enterrar até que o Senhor venha e eu lhe apresente o talento que Ele me deu. A Bíblia Sagrada diz que depois de um grande tempo,
o Senhor volta. O que tinha 5 apresentou e disse: Senhor, eu multipliquei e consegui mais 5. O Senhor olhou para ele e disse: servo bom e fiel, o Senhor estará lhe abençoando. O que tinha 2 disse: eu tinha 2, multipliquei e consegui 4. O Senhor disse: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. O que tinha 1 talento chegou até o Senhor e disse: Senhor, eu não multipliquei, mas também eu não perdi o que me deste. Quando me deste, eu tinha medo de perder. Como eu tinha medo de perder, eu corri para o caminho da facilidade. Cavei e guardei o talento para não perder o talento. Facilitei as coisas, Senhor. Nenhum de nós perdeu. Você não perdeu, eu não perdi. Está aqui o talento. Eu corri para o caminho da facilidade. O Senhor olhou para ele e disse: servo mau, no pouco não foste fiel, no muito nunca te colocarei. Porque o caminho da facilidade rouba as bênçãos de Deus na sua vida. Essa é a proposta do diabo. O diabo vai sempre lhe trazer a proposta de que o caminho mais fácil é o caminho das realizações. O caminho mais fácil é o caminho das concretizações. O caminho mais fácil é o caminho das recompensas. Mas a proposta de Deus é diferente. O caminho de menor resistência é o caminho da falha. Aleluia. Aperta o cinto, vamos devagar. Aleluia. Quando você olha para o primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, o texto que nós lemos, a Bíblia Sagrada diz que Paulo disse no versículo 9, versículo 10: eu fui perseguidor da igreja, não sou digno, porém eu preguei mais do que todos eles, não por causa de mim, mas pela graça de Deus na minha vida. O que Paulo aqui está a dizer? Paulo está a dizer que eu tinha tudo para optar pelo caminho da facilidade, mas eu não optei pelo caminho da facilidade. Eu preguei, eu me esforcei mais do que todos eles. Eu poderia nem sequer me esforçar, mas eu me esforcei mais do que todos eles. Eu poderia recorrer ao caminho da facilidade, mas eu decidi recorrer o caminho mais difícil. Eu preguei com tempo e fora de tempo. Mas o que não se quer calar aqui diante desta realidade é por que o apóstolo Paulo levanta esse discurso. Eu lhe faço compreender, porque a igreja em que o apóstolo Paulo está a escrever esta carta é a igreja que está situada em Coríntio. E Coríntio era, se não considerada, uma das maiores cidades naquela época. Coríntio era uma cidade grande, não só grande, mas era uma cidade também linda. Não só linda, mas era uma cidade muito destacada da Grécia. A história diz que Coríntio estava entre o mar Egeu e o mar Jônico. A localização de Coríntio dentro desses mares dava-lhe um privilégio por causa da questão portuária, o que significa que era uma terra muito habitada e muito procurada, porque era uma terra onde o comércio era vital. Então, nesta terra de Coríntio habita pelo menos 3 classes de povo. Primeiro, gregos. Segundo, romanos. Terceiros, judeus. Essas 3 classes de povos estão em Coríntio. Se essas 3 classes de povos estão em Coríntio, você já consegue imaginar a confusão que existe em Coríntio. Por quê? Porque se tem 3 povos, significa que tem 3 culturas diferentes. Se tem 3 povos, significa que tem 3 religiões diferentes. E isso é verdade. Quando você lê, você compreende que existia múltiplas culturas e também existia múltiplas religiões. Por exemplo, eles adoravam o deus Apolo. Eles adoravam também a deusa Afrodite. A deusa Afrodite era a deusa da beleza, a deusa do desejo, a deusa da fertilidade. Esta
esta deusa Afrodite era adorada dentro de Coríntios. E a preocupação aqui do apóstolo Paulo é: eu estou preocupado com a igreja de Coríntios. Por quê? Porque a sociedade está corrompida. Não só a sociedade está corrompida a outros deuses, como também esta corrupção está a entrar na igreja de Coríntio. Eu preciso agir rápido para fazer com que a igreja não se desvie dos padrões que eu já estabeleci. É o mesmo cenário que você encontra, por exemplo, na igreja de Gálatas. Lembra da igreja de Gálatas? A Bíblia Sagrada diz que a igreja estava a se corromper. Por quê? Porque tinha duas classes que se levantaram naquela altura. Essas duas classes estavam a fazer com que a igreja se corrompesse. Primeira classe, os judaizantes. Segunda classe, os legalistas. Quem são os judaizantes? Judeu não por nacionalidades, mas judeu por religião. Eram os judeus que disseram: nós vamos abraçar o judaísmo não porque somos judeus, vamos abraçar o judaísmo porque abraçamos a religião judaica. Os judaizantes ensinavam dentro da igreja de Gálatas que é impossível você ser salvo pela graça e pela fé. Eles diziam que a salvação era pelo cumprimento da Torá. Se você não cumprir a Torá, você nunca será salvo. Torá do hebraico yará que significa ensino, instrução ou lei. Eles diziam que para você ser salvo tem que cumprir a Torá. Se você não cumprir a Torá, você nunca será salvo. Os legalistas diziam que para você ser salvo não basta somente cumprir a Torá, mas você tem que cumprir também as regras. Lembra, o pai falou inclusive ontem na sua ministração, lembra do publicano e do fariseu? A Bíblia Sagrada diz que o publicano chegou, levantou as mãos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. O fariseu chegou e disse: Senhor, obrigado porque eu sou reto, obrigado porque eu não peco, não adultero, eu sou dizimista, sou ofertante. O fariseu acreditava que ele vai ser salvo pelo cumprimento das regras, legalista. Paulo chegou e disse: irmãos, a salvação não é nem pelo cumprimento da Torá, porque Cristo cumpriu a lei por nós, e a salvação nem é pelo cumprimento de regras, porque se a salvação for pelo cumprimento da Torá ou pelo cumprimento de regras, então nulo e vão foi o sacrifício de Cristo na cruz. A salvação é pelo cumprimento de Jesus na cruz do Calvário. O entendimento aqui do apóstolo Paulo é: a lei, a Torá vos amarrava e vos prendia, mas a graça de Cristo vos liberta e vos faz caminhar. Vamos olhar, por exemplo, para Jesus quando entrou para Jerusalém por cima de uma jumenta. Ele olhou para os discípulos e disse: vão para a aldeia e desamarram a jumenta. Quando os discípulos chegaram na aldeia, encontraram a jumenta amarrada. Não está amarrada somente por estar amarrada, está amarrada porque a lei circunvizinha declarava que ele tinha que estar amarrado. Por quê? Porque acreditava-se que ele tinha um temperamento muito forte e não aceitava que ninguém montava por cima dele. Se ninguém monta por cima do jumento, então tem que estar amarrado na porta de Jerusalém, para que todo mundo que passar olha para ele e diz: é vergonha, está amarrado porque não é obediente. A lei lhe amarra. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse: vão para a aldeia, resgatem ele. Se alguém vos perguntar quem mandou, digam: o Jesus nos mandou, porque tem uma missão para com ele. O que Paulo estava a dizer é o seguinte: a lei é como este jumento, vos amarrou porque vocês eram desobedientes. Aí Jesus chegou com a graça e disse: vão até aquela aldeia, desamarrem o Domingos Tomás, vão até aquela aldeia, desamarrem
o Belmiro Manuel, vão até aquela aldeia, desamarrem o evangelista Leonardo. Por quê? Porque a lei que lhes amarrava, Jesus cumpriu, para mostrar para ele que já não é pelo cumprimento da lei de Moisés, é pela graça de Deus. Eu estou tentando liberar uma palavra para alguém que está aqui. A graça nos alcançou para nos gerar salvação. Já não é pelo cumprimento da lei, é pela graça de Deus. Só quem está aqui, levante a mão para o alto, levanta a outra mão, abre a boca e dá o primeiro grito de glória nesta manhã. Aleluia. Senta, vou lá daqui a pouco. Can I preach like a feeling? Eu estou debaixo da unção do meu Pai. Aleluia. É pelo cumprimento não mais da lei, mas pela graça de Deus. O mesmo cenário que a igreja de Gálatas, o caminho da desunião não vai vos fazer permanecer. O caminho da desunião vai vos quebrar e vai vos fazer não chegar ao vosso destino. Gênesis capítulo 11. Nimrod disse: vou construir uma grande torre para chegar até Babel, ou até o céu, chamada Torre de Babel. O projeto está a caminhar, tudo está a andar de acordo com o projeto de Nimrod. Deus reuniu a Santíssima Trindade. Está a dizer, esses camaradas estão unidos e a união deles pode dar resultados. Deixamos, confundamos as línguas para que eles não cheguem ao seu propósito. Deus desceu, confundiu as línguas deles. Um está a pedir a pá, outro está a entender areia. Um está a pedir bloco, outro está a entender a pá. Já não há unidade no meio deles. Primeiro resultado, o projeto parou. Quando não há união, o projeto para. Segundo resultado, o projeto morreu. Quando não há união, o projeto morre. É por essa razão que o diabo vai fazer de tudo para que a igreja esteja desunida, porque a desunião para o propósito e mata o propósito. Aleluia. Mas diga, para a vergonha de Deus, fala isso, para a vergonha do diabo, melhor, a catedral vai permanecer unida. Aleluia, aleluia. Olha para o teu irmão, fala para ele: o diabo quer gerar desunião, mas para a derrota do diabo, ninguém vai nos desunir, ninguém vai correr para o caminho da facilidade. Vamos permanecer firmes, ligados, unidos, porque um palito de vassoura pode ser quebrado, mas a vassoura toda é difícil ser quebrado. Aonde há união, há resistência. Aonde há união, há prevalência. Aonde há união, o diabo cai por terra, porque tem união. Aleluia. Eu ouvi que há desunião. Eu vou lá daqui a pouco. Segura aí. Eu vou lá daqui a pouco. Eu ouvi que há desunião no vosso meio. Unam-se. Não pode existir desunião. Mas esse não era apenas o problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha vários outros problemas. Qual, irmão Tomás? Por exemplo, a soberba. Capítulo 10, versículo 12 do primeiro livro de Coríntios. Eu disse que vamos ler um bocadinho Bíblia, né? Capítulo 10, versículo 12. Olha o que ele diz no versículo 12 do primeiro livro de Coríntios. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Aleluia. Aquele que está em pé, irmão, faça de tudo para não cair. Por que Paulo fala sobre isso? Porque existia naquela altura algo que eu chamo de síndrome de Pedro. O que é síndrome de Pedro? Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, todos aqui podem te trair, menos eu. Eu estarei contigo a todo lugar. Aonde ires eu irei. Se te prenderem eu vou preso contigo. Aonde morreres eu também morrerei. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, 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 antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Síndrome de Pedro. A ideia de Pedro é: todo mundo pode cair, mas eu vou permanecer em pé. Paulo está a dizer: você que está em pé, cuida-te para que não caias. Que na
like a feeling. Aleluia. Olha o versículo de número 13. Ele diz assim: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentado acima do que vocês são capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportar. O que Paulo está a dizer aqui no versículo 13? Se prepara para dar glória. Paulo está a dizer para eles: Deus nunca vai permitir que uma tentação sobrevenha até você, que você não tenha capacidade para suportar a tentação. Toda vez que um problema te visitar, é porque você tem capacidade para suportar o problema. Toda vez que Deus permite que uma luta entre na sua vida, é porque Ele te capacitou para suportar a luta. Quando eu compreendi isso, eu levantei no meu quarto, abri a minha boca e comecei a dizer: obrigado, Deus, por cada luta, obrigado por cada peleja. Por quê? Porque eu compreendi que os tamanhos das lutas que vem na minha vida é porque Deus me suportou para carregar qualquer tipo de luta. Líder Domingos Tomás, se você conhecesse o tamanho da minha luta, é porque Deus também conhece o tamanho da tua estrutura. Líder Domingos Tomás, é muita guerra, é muita peleja. Deus não permitiu essa luta sem que Ele te desse estrutura. Essa luta veio porque você tem estrutura para suportar a luta. Quando a luta aparecer, olha para a luta e diz: pode vir, porque eu tenho estrutura. Pode chegar, porque eu tenho estrutura. Pode aparecer, porque eu tenho estrutura. Vire para o irmão que está do teu lado, dá um 5 para ele, fala para ele: o tamanho dessa luta é igual ao teu tamanho. Aleluia. Aqui eu compreendi, evangelista Leonardo, que se o tamanho do problema é proporcional ao meu tamanho, se Deus não me dá uma luta igual que eu possa suportar, significa que Deus me aprova antes de me colocar na prova. Viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e se desvia do mal. Você só lê porque você lhe deu. Não, eu estou a provar Jó antes de lhe colocar na prova. Agora vai, pode provar ele, porque eu não lhe dou prova para lhe aprovar, eu lhe aprovo para lhe dar prova. Eu estou a pregar para alguém que está aqui: essa luta veio porque Deus te aprovou. Essa peleja veio porque Ele te aprovou. Suporta, não desista, não recua, não pare, não se renda. A luta é grande porque Deus me aleluia, me aprova. Can I preach like a feeling? Posso pregar como eu estou a sentir, igreja? Olha para o teu irmão, fala para ele: Deus te aprovou antes de entrar na prova. Mexe ele, mexe esse crente pentecostal. Fala para ele: essa prova é porque lá atrás já te aprovaram. Essa luta é porque lá atrás já te aprovaram. Aleluia. O contrário também é verdade, evangelista Leonardo. Por quê? Porque se Deus não me dá uma luta que eu não posso suportar, Deus também não me dá um projeto que eu não possa realizar. Gênesis capítulo 6, Deus chegou, disse: Noé, eu vou destruir a terra, mas eu tenho um projeto. Faça uma arca. Oh irmão, não era mais
fácil Deus dizer: Noé, olha para a direita, tem uma arca à tua espera. Deus não lhe deu a arca, não ao caminho da facilidade. Vamos ao caminho da luta. Procura madeira, faça a arca. Eu perguntei: Senhor, por que não deste a arca já feita para Noé? Deus olhou para mim e disse: Domingos Tomás, porque toda vez que eu coloco um projeto na tua mão, é porque eu acredito na capacidade que te dei para realizar o projeto que eu te entreguei. Eu não sei se alguém está a compreender, mas eu estou a pregar para alguém que está aqui: o que Deus colocou na tua mão é suficiente para mudar a tua história. Posso pregar? Vamos embora. Olha para o irmão que está do teu lado, fala para ele: o que Deus colocou na tua mão é suficiente. E valer suficiente. Posso pregar como eu estou a sentir? Davi, o que é que você tem na mão? Uma funda e 5 pedras. É com essa funda e 5 pedras que eu vou realizar o milagre. Menino, o que é que você tem na mão? 2 pães e 5 peixes. É com esses 2 pães e 5 peixes que o milagre vai acontecer. Moisés, o que é que você tem na mão? Apenas uma vara. É com essa vara que o mar vai se abrir. Viúva, o que é que você tem lá em casa? Uma botija de azeite. É com aquilo que você tem que o milagre vai. Eu vim pregar para alguém que está aqui: o recurso está na tua mão, o segredo está na tua mão, o mistério está na tua mão. Eu tenho dom, tenho talento, tenho recursos. Satanás, você é mentiroso. Vai acontecer porque está na minha. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a tua mão assim. Fala: vai acontecer com o recurso que está na minha mão. Fala: vai dar certo com o recurso que está na minha mão. Fala: eu vou chegar com o recurso que está na minha mão. Sai da frente, Satanás. Só quem crê dá um pulo dessa cadeira. Abre a boca. Aleluia. Dá um 5 no teu irmão. Fala para ele: sabe por que o diabo quer roubar o que está na tua mão? Porque é com isso que Deus vai fazer o milagre. Sabe por que o diabo quer roubar o teu talento? Porque é com isso que vai acontecer. Sabe por que o diabo quer roubar o teu destino? Porque é com isso. Mas hoje, nesse segundo dia, debaixo da unção do meu Pai, eu vim dizer para o diabo: cai por terra, porque a igreja vai chegar. Vai! Aleluia! Aleluia! Posso pregar como eu estou a sentir, igreja? Posso pregar como eu estou a sentir, igreja? I'm feeling. Aleluia! Aleluia! Paulo está revoltado. Fique já de pé que eu vou terminar mesmo. Paulo está revoltado. E Paulo está a dizer para eles: endireitam-se. Só que a maior preocupação de Paulo era um conceito que surgiu naquela altura. Porque lá em Coríntios começaram a dizer: nós não acreditamos em ressurreição de mortos. Não existe isso. Quem morreu
morreu, já não tem ressurreição. Paulo olhou para eles, disse: não aceitem esse evangelho. Capítulo 15, versículo 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro que o evangelho que vos prego, o qual também recebeste, estejai firme nele, pelo que também sois salvos, se guardardes na memória o que eu vos preguei, porque eu vos entreguei o que também recebi. Aleluia! Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo para eles é que ele morreu, não somente morreu, mas morreu pelos meus pecados. Cristo não morreu por qualquer coisa, não morreu pelo teu cão de estimação, não morreu pelo teu animal de estimação. Ele morreu pelos nossos pecados, o que significa que não era a morte dele, era a minha morte. Eu já disse e volto a dizer: quando José foi apanhado pelos irmãos, era o dia da morte de José. Mas quando tentaram matar José, a Bíblia diz que passou um cabrito, pegaram no cabrito, mataram o cabrito, e o sangue do cabrito meteram na túnica de José. A morte era para José, mas quem pagou foi o cabrito, e a vida do cabrito foi para José. José morreu, o cabrito morreu, a morte de José, e José viveu. A vida do cabrito, aquilo que era para José, foi para o cabrito, e aquilo que era do cabrito para José, porque ele morreu pelos nossos pecados. Não só morreu, foi sepultado. Não só foi sepultado, ele também ressuscitou. Aleluia! E o que me chama a atenção, can I preach like a feeling? Eu estou debaixo da unção do Pai. O que me chama a atenção é que Paulo disse: ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo: duvidam de tudo, mas não duvidam das Escrituras. Não respeitem nada, mas respeitem as Escrituras, porque céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Por que que tem que respeitar as Escrituras? Porque lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Por que que tem que respeitar as Escrituras? Porque nem só do pão vive o homem, mas de palavra que sai da boca de Deus. Por que que tem que respeitar as Escrituras? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vim pregar para alguém: você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você vai chegar aonde a Bíblia diz que você vai chegar. Só quem crê, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca e faça o... Segura, aleluia. Eu termino aqui. Paulo diz
disse: pelo que também vos prego. Mas se vocês não acreditam no que está escrito, deixa eu vos falar de pessoas que viram Jesus ressuscitar. Ceifas viu ele ressuscitar, Tiago viu ele ressuscitar, 500 irmãos viram ele ressuscitar. Se ainda tiverem com dúvida, ele foi nos 12 apóstolos. Se tiver ainda dúvida, ele apareceu para mim. Eu sou menor, mas ele apareceu. Sou pequeno, mas ele apareceu. Eu não merecia, porque persegui a igreja, mas a graça de Deus me alcançou. O que Paulo está dizendo é que o meu passado me impediria de chegar aqui, porque eu persegui a igreja. Se dependesse do meu passado, eu não estaria aqui presente. Se dependesse do meu passado, eu não estaria a pregar para vocês, porque o diabo é especialista em apontar o teu passado. Ele pecou, ele caiu, ele mexeu. Só que toda vez que o diabo te apresentar o teu passado, você também lhe apresenta o passado dele. O teu passado era de vergonha, mas o teu futuro será de glória. O passado dele era de glória, mas o futuro dele, aleluia, aleluia. Paulo está dizendo: pelo que também eu vos ensino, que Cristo morreu, ressuscitou. Eu lhe vi, agora eu preguei mais do que todos. Ninguém pregou mais do que eu. Eu não fui no caminho da facilidade, eu fui no caminho da luta, no caminho da guerra, no caminho da batalha. Eu estou a pregar para alguém. Eu sei que às vezes dá vontade de ir na facilidade. Eu sei que às vezes as propostas nos fazem correr para a facilidade. Eu sei que às vezes Satanás tem um banquete da facilidade, mas eu vim da parte de Deus para lhe dizer: suporta a luta, aguenta a dificuldade, vai nessa força. Tá difícil, mas vai. Tem guerra, mas vai. Tá pesado, mas vai. Satanás, eu não vou no caminho da facilidade. Eu vou mesmo com luta. Eu vou mesmo com guerra. Eu vou mesmo com dificuldade, porque eu sei que o meu galardão me espera. Só quem crê, levante a mão direita, levanta a mão esquerda, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca. Baracasumba, Liva Catala, Baracusa Baracata, Liambarachata Labahaya, Nicrepanta Labracatanda, Zibaracatande Lebrequetia. Às vezes a proposta vão querer te arrancar do caminho de Deus. Quando o pai Ismael mandou-me esse tema, eu disse: pai, me faz entender. E o pai mandou-me um áudio e disse assim: filho, o caminho da facilidade é o caminho do fracasso. E o pai me disse: filho, entendeu? Eu disse: entendi, pai. E estou pronto para entregar a igreja.
A mensagem de Deus para você hoje é: não opta pela facilidade. O diabo vai te apresentar atalhos para você conseguir com facilidade. É só aceitar a proposta do chefe. É só simular aquela assinatura. É só invejar ou caluniar alguém. Esse é o caminho da facilidade. Mas Paulo diz: eu não fui chamado para facilidade. Eu lutei, eu preguei, eu lutei, eu preguei, lutei mais do que todos. Foi difícil, deu vontade de parar e desistir, deu vontade de recuar e sentar. As lutas, quando são tantas, nós temos vontades nem sequer de sair para a cama. Deus sabe quantas vezes você ficou num quarto fechado a chorar. Nem vontade de vir para o culto você tem. Quantas vezes você já escreveu carta se despedindo? Quantas vezes você já disse: hoje acabou porque nada está fácil? Ei, Deus te trouxe aqui para falar contigo cara a cara e te dizer: não vai morrer. Eu sei que o caminho é difícil, é pesado, mas eu prefiro te ver no caminho duro, difícil, do que o caminho da facilidade. Por quê? Porque o tempo da coroa vai chegar, o tempo da honra vai chegar, o tempo da alegria vai chegar. Eu vim pregar para uma igreja que está aqui reunida, eu vim pregar para uma mulher, para um homem que está aqui, e Deus me manda dizer, eu falo isso com lágrima nos olhos: suporta que vai valer a pena, aguenta que vai valer a pena, não recue, não desista. Vai chegar o tempo que Deus vai te honrar. Diga comigo: Senhor, Senhor, me dê forças, me dê ânimo, me dê coragem, me dê energia para não recuar, para não desistir, para não ir na facilidade. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vou lutar como nunca, vou suportar como nunca, vou batalhar como nunca, mas não vou recuar, mas não vou desistir, mas não vou parar. Eu não vou largar a rede, eu não vou largar a rede. Cai por terra, Satanás, mas não para, não para, não para, não para, não para. Alguém levanta a sua voz, busca resistência, 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 busca resistência. Cataparomba, rica palacatamba, librequetembala, ribalacachamba, ribalacapandala, ricopalacatempa, ribalacataia. Receba força, receba energia, receba, receba, receba agora. Céus e terra passarão, mas tu permanece o mesmo eternamente.